Imagine uma cidade erguida a 2.400 metros de altitude, construída sem ferro, sem roda e sem animais de tração. Blocos de granito tão perfeitos que não passam nem uma folha de papel entre eles. Paredes que continuam de pé depois de 500 anos de terremotos violentos. Hoje vamos desvendar a engenharia por trás de Machu Picchu e o que descobertas recentes revelam sobre esse lugar impossível. Se você curte os mistérios da história, se inscreve aqui embaixo e ajude o canal a bater a meta dos 10 milhões de inscritos. E se tem algum tema que você queira, é só escrever, a gente faz. A primeira decisão de Machu Picchu não foi sobre pedra, foi sobre lugar. O imperador Pachacuti, no século XV, escolheu uma crista estreita entre dois abismos, a 2.400 metros de altitude, com penhascos de centenas de metros nos dois lados. Abaixo, o rio Urubamba, em volta, picos cobertos por nuvens. A escolha não foi aleatória. Documentos espanhóis do final do século XVI mostram que aquela faixa do Vale Urubamba constava como propriedade pessoal de Pachacuti. Não era um lugar público, era uma propriedade real ligada à panaca do imperador, ou seja, à linhagem familiar e ao grupo de descendentes que administraria o sítio depois da morte dele. O terreno trazia 3 problemas enormes. O primeiro era a inclinação. Não havia onde apoiar uma cidade sem cortar a montanha. Segundo, a chuva. A região recebe muita água ao longo do ano, o que destrói qualquer construção mal drenada. Terceiro, isolamento. Não existia estrada entre Cusco, capital do império, e aquele ponto. Tudo o que entrasse na obra precisaria ser carregado por trilhas de montanha, com altitudes que sobem e descem o tempo todo. Os incas resolveram o isolamento com a rede de caminhos chamada Quirapacnan, um sistema de trilhas que ligava grandes regiões do império. Resolveram a inclinação, transformando o problema em projeto, esculpindo a montanha em platôs e degraus. Resolveram a chuva com uma engenharia de subsolo que vamos detalhar já já. Antes de cortar a primeira pedra, Pachacuti tinha um problema impossível na mão. Toda a história de Machu Picchu começa nessa decisão de construir exatamente ali. Quem chega em Machu Picchu hoje vê paredes, terraços, escadarias, vê parte da cidade que está acima do solo, mas é o que está embaixo da terra que sustenta tudo. Engenheiros que estudaram o sítio nas últimas décadas estimam que mais da metade do esforço total da obra foi gasto em estruturas subterrâneas. Para cada hora de trabalho colocando bloco em parede, os incas gastaram pelo menos 1 hora preparando o que ninguém ia ver. Por baixo das praças, das casas, das ruas, existe um sistema em camadas. Na parte mais funda, blocos de pedra grandes formando um colchão estrutural. Acima, cascalho, sobra do trabalho dos canteiros que cortavam o granito. Mais acima, areia. Por último, terra socada. Esse arranjo cumpre 2 funções ao mesmo tempo. A primeira é drenagem. A região de Machu Picchu recebe chuva forte durante boa parte do ano. Em uma cidade com terreno mal preparado, essa cidade ficaria empoçada, encharcaria as fundações e empurraria os edifícios montanha abaixo em forma de deslizamento. Com o subsolo poroso, a água desce, atravessa as camadas e sai pelos canais subterrâneos. A segunda é a estabilidade sísmica. O cascalho funciona como uma base que se acomoda durante tremores, em vez de transmitir o impacto direto para as paredes.
A engenharia inca tratou aquilo como uma obra de duas cidades empilhadas. A de cima é a que aparece nas fotos, a de baixo é a que explica por que ela continua de pé. 8. Como cortavam granito sem ferro. Os incas não tinham serras de aço, não tinham cinzéis de ferro, não tinham guindastes nem roldanas. O que eles tinham era um bronze, em pequenas quantidades, e pedras mais duras que o granito da região. A primeira etapa do trabalho era separar os blocos da rocha-mãe, ou seja, da própria montanha. As pedreiras de Machu Picchu ficavam ali mesmo, no topo do morro, o que poupou milhares de horas de transporte vindo do vale. Para tirar pedaços grandes, os trabalhadores procuravam fissuras naturais no granito. Essas falhas geológicas existem em qualquer formação rochosa. Nelas, cravavam unhas de madeira seca. Em seguida, jogavam água sobre a madeira. A madeira inchava, expandia e empurrava a rocha para os lados até o bloco se soltar. A técnica é lenta, pode levar dias para liberar uma única peça, mas funciona em qualquer escala, porque a força vem da pressão da fibra de madeira encharcada, não do braço humano. Depois de separado, o bloco precisava ser moldado. Aí entram os chamados percutores. Eram pedras de outra rocha, mais dura que o granito, geralmente diorito ou hematita, que os trabalhadores seguravam com as duas mãos e batiam de cima para baixo repetidamente na superfície da pedra que precisava ser moldada. Análises feitas em marcas deixadas nos blocos de Machu Picchu mostram que as pedras foram socadas, esfareladas em pó fino, não cortadas. Não há sinal de serras nem de lâminas. Existem milhões de impactos pequenos sobrepostos, formando superfícies retas a partir do desgaste paciente. A ferramenta dos incas era a repetição. As paredes de Machu Picchu não usam cimento, não usam argamassa, não usam barro. Os blocos ficam de pé apenas pelo próprio peso e pelo encaixe das formas. Na engenharia, a gente chama isso de alvenaria poligonal. Cada pedra é trabalhada com várias faces, em geral entre 6 a 12 lados, todos irregulares, todas únicas. Quando dois blocos vizinhos se encontram, as faces se travam uma na outra como peças de um quebra-cabeça tridimensional. A precisão é absurda. Se você tentar passar uma folha de papel entre dois blocos vizinhos nas paredes principais, a folha simplesmente não entra. Pesquisas indicam que os mestres pedreiros trabalhavam por aproximação. Levantavam um bloco, encostavam no vizinho, marcavam o ponto onde os dois se tocavam de leve, baixavam de novo, raspavam o ponto destacado, levantavam outra vez e repetiam o processo dezenas de vezes até a junta ficar perfeita. Em uma cidade com centenas de paredes, esse procedimento exigiu uma quantidade de mão de obra difícil de sequer imaginar. Os incas tinham um motivo para tanto trabalho. A precisão não era estética, era engenharia. Os Andes peruanos estão entre as regiões mais sísmicas do planeta. Uma parede com argamassa, sob impacto de um terremoto, racha e desmorona, porque o cimento prende as paredes umas às outras de maneira rígida. Uma parede de blocos soltos, mas perfeitamente encaixados, se comporta de outro jeito. Quando o solo treme, os blocos se mexem entre si, vibram, deslizam alguns milímetros e voltam ao lugar pelo próprio peso quando o tremor passa. A parede inca acompanha o terremoto. A parede, com cimento, quebra. Em 1650 e, de novo, em 1950, dois grandes terremotos atingiram a região de Cusco. Os dois deixaram marcas claras na cidade. Igrejas coloniais espanholas, construídas com tijolo e argamassa,
racharam, perderam telhados, alguns prédios desabaram. As estruturas incas que restavam seguiram de pé. O mesmo padrão se repetiu em Machu Picchu. A diferença está nos detalhes do desenho. Primeiro, as paredes incas não sobem na vertical, elas se inclinam para dentro entre 3 a 5 graus. Parece pouco, mas faz com que o centro de gravidade da parede caia mais para o interior do edifício, o que evita que a estrutura tombe durante um terremoto. Segundo, as portas e janelas são trapezoidais. A parte de baixo é mais larga, a parte de cima é mais estreita. Esse formato distribui melhor o peso da pedra que fica em cima do vão e elimina cantos retos onde a tensão da estrutura costuma se concentrar. Terceiro, os cantos dos prédios são arredondados. Onde uma parede encontra outra, o ângulo não é fechado em 90 graus, é suavizado. Isso reduz pontos frágeis em qualquer construção sujeita à vibração. Pesquisas arqueológicas recentes apontam que esse pacote de soluções não veio pronto. Um terremoto grande por volta do ano de 1450 mudou a maneira como os incas construíam. Antes desse evento, as obras usavam pedras menores e juntas mais simples. Depois, surgiu o estilo blocos enormes, faces poligonais, paredes inclinadas e cantos suaves que vemos hoje. Machu Picchu foi construída já nessa fase nova. Aprendeu com o tremor que veio antes. Construir uma cidade no topo de uma montanha cria um problema básico: como levar água lá para cima? Em Machu Picchu, os engenheiros incas resolveram isso indo buscar água em uma nascente da montanha vizinha. Mapearam o terreno, encontraram um veio constante na encosta do Monte Machu Picchu e construíram um canal de pedra de cerca de 750 metros de extensão para trazer essa água até o centro da cidade. A inclinação do canal foi calculada com cuidado. Se fosse íngreme demais, a água correria com força e arrastaria pedra. Se fosse plana demais, a água ficaria parada. Estudos modernos sobre o sistema apontam que a engenharia hidráulica chegou ao ponto de regular o fluxo da água com uma margem de erro quase zero. A água entra na cidade pela parte alta, cai em uma primeira fonte ligada à residência atribuída ao imperador. Depois, desce em série por outras fontes, totalizando 16 pontos de coleta espalhados pela área urbana. A complexidade do sistema vai além disso. Os incas separaram 2 fluxos. De um lado, a água limpa vinda da nascente, usada para beber e para rituais. De outro, a água da chuva, que escoa pelas terraças, ruas e telhados e precisa sair da cidade sem se misturar com a primeira. Para isso, criaram 129 saídas de drenagem cortadas dentro das paredes da zona urbana. Não são buracos improvisados, são aberturas planejadas com tamanho e altura corretos para escoar cada setor. Esse sistema funciona até hoje, depois de mais de 500 anos. Quem olha Machu Picchu de longe enxerga os terraços como elemento decorativo, degraus enormes desenhando a encosta da montanha. Mas o desenho é funcional. Cada terraço é uma máquina agrícola. Por dentro, cada um deles é montado em camadas. No fundo, blocos de pedra grandes. Acima, uma camada de cascalho, mais acima, areia. Por cima de tudo, uma camada de terra fértil, trazida em sacos do vale do rio Urubamba, centenas de metros mais abaixo. A estrutura cumpre 4 tarefas ao mesmo tempo. Primeiro, segura a encosta. Sem essas paredes de contenção, a montanha já teria descido pelo próprio peso da chuva. Segundo, drena a água. A pedra, o cascalho e a areia funcionam como filtros. A chuva passa por dentro do terraço, escorre para baixo
e sai por canais escondidos sem encharcar a terra de cultivo. Terceiro, regula o calor. Durante o dia, as pedras grandes do fundo absorvem o calor do sol. Durante a noite, devolvem esse calor para as raízes das plantas. Isso cria um microclima local mais quente do que a temperatura geral da montanha. Quarto, prolonga a área plantável. Em uma cordilheira onde nada cresce em encosta inclinada, os incas criaram quilômetros de plataformas planas. O resultado é que a 2.400 metros de altitude plantavam milho, batata, quinoa e folhagens. Cálculos arqueológicos indicam que a área cultivada do sítio era suficiente para alimentar a população residente, estimada entre 500 a 750 pessoas no auge do uso da cidade. Foi reorganizada para virar campo de cultivo. No ponto mais alto de Machu Picchu, em cima de uma plataforma elevada, fica uma pedra esculpida diretamente da rocha da montanha. Os incas a chamaram de Intihuatana. Em Quechua, Inti é o sol e Huatana significa lugar onde se amarra alguma coisa. Intihuatana é, em tradução litoral, Intihuatana é, em tradução literal, o lugar onde se prende o sol. Não é simbolismo. A pedra é um instrumento astronômico. Durante os equinócios, ao meio-dia, o Sol passa exatamente acima da estrutura. A coluna central não projeta sombra. Durante o solstício de inverno do hemisfério sul, em 21 de junho, o Sol também atinge uma posição específica em relação à pedra. Cada uma dessas configurações marcavam uma data importante para o calendário agrícola e religioso do Império. Estudos com tecnologia moderna mostraram que o eixo principal do Intihuatana se alinha ao norte verdadeiro com uma margem de erro minúscula de apenas 3 graus e que a pedra rastreia a posição do Sol com precisão de cerca de 15 minutos ao longo do ano. Isso significa que sacerdotes e astrônomos incas usavam a estrutura para saber com exatidão em que ponto do ciclo solar o império estava. Decisões sobre plantio, colheita e festas religiosas dependiam dessa leitura. Outros sítios incas tinham estruturas semelhantes, mas quase todas foram destruídas pelos espanhóis durante a colonização. Os conquistadores tratavam essas pedras como ídolos pagãos e quebravam o topo delas para invalidar o uso ritual. O Intihuatana de Machu Picchu sobreviveu porque os espanhóis nunca chegaram à cidade. É um dos poucos exemplares originais que ainda estão na posição em que foram esculpidos. O nome Machu Picchu em Quechua significa Montanha Velha. Foi assim que o lugar ficou conhecido no mundo depois das publicações do explorador americano Hiram Bingham, que divulgou a existência das ruínas a partir de 1911. Mas pesquisas recentes sugerem que esse nome talvez não seja o original. Em 2021, um estudo publicado na revista científica Nuapa Pacha, do Estudo de Estudos Andinos, comparou documentos coloniais espanhóis do final do século XVI com mapas andinos da região e com anotações de campo do próprio Bingham. Os autores, o historiador peruano Donato Amado Gonzalez e o antropólogo americano Brian Bauer, concluíram que o sítio era chamado pelos incas e pelos primeiros habitantes locais de Huayana Picchu, ou simplesmente Picchu. Huayana Picchu, em Quechua, significa montanha jovem. É também o nome do pico menor que aparece no fundo das fotografias clássicas das ruínas. Segundo o estudo, a confusão começou nas próprias anotações de Bingham.
Ele teria perguntado a moradores locais o nome da montanha em que ficavam as ruínas e recebeu como resposta Machu Picchu. Essa informação acabou virando nas publicações posteriores o nome do sítio inteiro. A versão original, só Picchu, aparece em documentos espanhóis do início da colonização, que descreviam disputas de terra, e eles faziam referência clara a esse mesmo lugar. Quando indígenas falavam em retornar a Picchu, estavam falando dessa cidade. A descoberta não muda a história da construção nem a engenharia do sítio, mas redesenha um detalhe importante. O nome com que o lugar entrou no patrimônio mundial talvez não seja o nome com que os próprios incas o conheciam. Se você quer ajudar o canal a continuar com conteúdo desse tipo, dá uma olhada no clube de membros aqui embaixo do vídeo. Tem desde cafezinho até o nível apoiador Top One, que coloca o seu nome em destaque nos próximos vídeos. As descobertas mais novas sobre Machu Picchu não vêm de escavação. Vêm de tecnologia aérea. Levantamentos como LiDAR, uma técnica de varredura a laser montada em aviões e drones, foram aplicadas ao parque arqueológico nos últimos anos. O LiDAR consegue mapear o terreno por baixo da vegetação, revelando estruturas escondidas pela mata fechada da mesma região. Os resultados mais impressionantes saíram entre 2022 e 2023. Foram identificadas mais de 12 estruturas até então desconhecidas no entorno imediato da cidade. Parte delas são complexos cerimoniais, parte são setores residenciais, parte são fragmentos de sistemas hidráulicos que se estendem além do que se conhecia. Pesquisadores envolvidos descreveram esse conjunto como o avanço mais significativo na compreensão do sítio desde a chegada de Bingham em 1911. No mesmo período, estudos genéticos analisaram restos mortais de 34 indivíduos que viveram em Machu Picchu como servidores do imperador. Os resultados mostraram que essas pessoas viam de quase todas as regiões do antigo império, incluindo um terço com origem em 2 áreas diferentes da Amazônia. Esse dado é importante. Ele sugere que partes da floresta amazônica estavam mais integradas ao Império Inca do que se acreditava até pouco tempo atrás. A elite que vivia em Machu Picchu não era um grupo local, era um conjunto de pessoas trazidas de várias partes do território. A cidade ainda não foi compreendida por inteiro. As estruturas detectadas pelo LiDAR ainda precisam ser escavadas. Os movimentos populacionais ainda precisam ser confirmados em mais amostras. Uma coisa já está clara: quanto mais Machu Picchu é estudada, mais complexa ela se mostra ser. Machu Picchu não foi um milagre. Foi 5 séculos de conhecimento andino aplicado a um terreno que ninguém mais teria coragem de construir. E a pesquisa sobre o lugar continua. Provavelmente daqui a alguns anos vamos saber muito mais. Se esse vídeo explodiu a sua mente, já deixa aquele like aqui embaixo, compartilha com aquele brother seu que curte história e confere se você já está inscrito, para ajudar a gente a chegar aí aos 10 milhões. Tamo junto nessa? Lógico que estamos. Um abraço, até a próxima.